do sistema eletrônico de votação, que impede a contagem pública dos votos, de maneira que possam manter o controle de poder em uma democracia de fachada, na qual ainda o voto é obrigatório. A contagem pública significa o escrutínio dos votos realizado pelo Epocler evita o acúmulo de gordura e ajuda a remover as toxinas do fígado. Epocler, o parceiro do fígado. Paris é Infinite, porque cada descoberta aqui revela uma nova versão da cidade. E cada uma delas é um pequeno passo em direção à minha melhor versão. Por isso eu voltei, agora acompanhado do meu Visa Infinite e seus benefícios. Para descobrir a Paris da gastronomia, da cultura, da moda, do esporte. Para descobrir a minha Paris. E inspirar você a descobrir a sua. Legal e a constitucionais, no qual tange o escrutínio referenciado, violando a Lei 4.737 de 65 do Código Eleitoral e ferindo a... Ferindo ainda, para encerrar, presidente, e ferindo ainda os princípios da publicidade e da moralidade no artigo 37 da Constituição Federal, obrigatório aos atos praticados por agentes administrativos da administração pública. Por não serem as urnas eletrônicas capazes de materializar o voto, fica impossibilitada a contagem e a recontagem dos votos, sendo suprimida a etapa da apuração dos resultados, que configura o crime de violação do escrutínio previsto no artigo 7 da Lei de 1079 de 1950. Da mesma forma, a ausência da contagem pública dos votos retira a transparência, restringe a fiscalização e reduz a segurança, afrontando também outro princípio constitucional, como os da impessoalidade e da legalidade disposto... Para encerrar, amigo. No artigo 37 da Constituição. Estes são os motivos pelos quais o sistema eletrônico de votação é ilegal e inconstitucional. O TSE não quer que as pessoas saibam disso, sendo esta a principal razão pela qual impõe a censura no Brasil, persegue e prende quem ousa protestar contra a ilegalidade e desconfiar dos resultados criados eletronicamente e proibindo o cidadão que tem tal direito como titular e a soberania do povo, no artigo 1º da Constituição Federal, e punindo com a privação de outros direitos, como a liberdade de expressão, contas bancárias e até da liberdade pessoal. Joaquim, nós temos outras pessoas inscritas e o avançado da hora. Queria pedir para você concluir, por favor, porque você está lendo aí o texto, a gente conclua. Obrigado. O texto já acabou. Eu quero dizer, eu sinto falta aqui de deputados da esquerda, que tiveram anistia aqui no Brasil, e da imprensa, que não está presente, tá? E quero dizer que a verdade sempre vai prevalecer. Ela pode ser até represada durante algum tempo, mas ela com certeza um dia arrebenta e vem à tona. Muito obrigado, presidente. Obrigado a todos. Parabéns. Com a palavra, Raimundo José dos Santos. Com a palavra, Raimundo José... o seguinte, Tiago Estrela. É o seguinte. Depois, Américo Gomes... E Américo Gomes, para a gente encerrar, concluir. Boa noite. Tudo bom? Aperte. É o Raimundo. Senhor presidente, meu nome é Américo Gomes de Almeida, sou presidente da Associação Brasileira de Advogados e Bacharéis. Estive lá na sala da OAB do Supremo depois do dia 8 de janeiro e eu vi o desespero dos colegas advogados, porque não havia nem como fazer defesa. Como é que se faz defesa num processo totalmente irregular, comandado por uma pessoa que está munido de um desejo de vingança contra aqueles que não são partidários das suas ideias? Então, eu venho aqui prestar solidariedade a todos os presos políticos e pedir a Vossa Excelência e demais parlamentares que organizem uma visita de advogados, de bacharéis e de parlamentares ao Supremo Tribunal Federal, para que lá a gente faça um ato pacífico, ordeiro, para pedir, para requerer justiça, para que se cumpra a lei e o devido processo legal. Muito obrigado. Parabéns.
Com a palavra, Raimundo, não é isso? Com a palavra, Raimundo José dos Santos. Boa noite a todos. Quero saudar a todos com a paz de Cristo. Que Deus abençoe a todos que aqui se encontram. Meu nome é Raimundo José dos Santos. Eu sou morador do Espírito Santo, de Vitória. Tenho um filho preso político, né, o Charles. E tenho as visitas que eu tenho feito a ele e a todos que naquele momento ali está no pátio. Eles têm sempre fala que está faltando uma coisa que antes, quando tinha muitos presos, tinha muitas visitas de parlamentares. E hoje ele sente a falta de vocês, né? Então, foi um recado que eles me pediram para mim falar. Não sabia que eu ia falar aqui no microfone, mas pedisse a vocês que ajudassem a eles em uma visita. Faz muito bem para eles se sentem muito bem. Eu agradeço a oportunidade. Muito obrigado. O Charles está em Viana, na Papuda, tá certo. Está registrado. Quer dizer que tudo que está acontecendo aqui, tá certo, na nossa comissão está sendo gravado e a gente vai... com a palavra para encerrar, Tiago Estrela. Tiago Estrela. Ótimo. Com a palavra. Senhor presidente, aqui é o Thiago, Brasil Patriota Notícias. Tem um canal no Instagram, fala da notícia da política do dia a dia. E assim, é muita injustiça que está acontecendo. Meu amigo aqui, Paminosa, se levou um tiro no 8 de janeiro. É uma de tamanha brutalidade, crueldade que aconteceu. De pessoas inocentes, presas da forma mais bárbara, que nunca se viu nem no nazismo de Hitler. Uma tragédia como nunca houve na história da nação brasileira. De pessoas serem maltratadas, humilhadas, pisoteadas como se fosse bicho ou animal. E assim, é muito triste, presidente, essa questão que está acontecendo no nosso Brasil. Um país que é considerado a América do Sul o mais defensor da democracia do Ocidente. E respeitado, que agora virou uma ditadura tirana arbitrária sem precedentes. E eu tenho fé e acredito que nós, remanescentes, venceremos esse sistema. Porque esse sistema não é mais forte do que nós. Nós temos Deus na nossa vida. Deus no centro do comando de tudo, e venceremos essa batalha que está tão difícil, mas nada é impossível. E para os fariseus de plantão, podem ter certeza, a colheita chegará. O mal nunca vai prevalecer, jamais. Deus está na nossa frente, não há mal a que temer nenhum. Nós, patrões, somos a maioria desse país. E esse governo não vai nos amordaçar, nos calar. E para encerrar, calar a boca já morreu. Quem manda a nossa boca é Deus. Muito obrigado. Com a palavra, que tá certo, essa casa é totalmente, e essa comissão principalmente democrática. Vamos abrir a palavra para a senhora Luciene Caiali, indígena. Boa noite a todos. Quero agradecer a oportunidade de estar nesta casa e dizer também que hoje nós, como indígenas, fomos um dos primeiros a ser violados, enquanto patriotas. O Sererê foi preso em dezembro. Ele sofreu e ainda está sofrendo. Muito de nós, povos indígenas, por ser patriotas, também sofremos perseguições. Mas eu acredito nesta casa, eu acredito em Deus e acredito na justiça. Porque se a verdade é justiça, essa verdade de que nós somos terroristas vai cair por terra. E a verdade e a justiça de Deus, ela sobreviverá em todos os tempos da nação brasileira. Então, que os nossos povos indígenas também possam hoje ser lembrados como patriotas, e também nós queremos justiça. Muito obrigada. Nós é que agradecemos. Nós é que agradecemos, tá certo, a sua fala, principalmente em defesa dos povos indígenas. E a gente sabe e acompanhou, tá certo, toda a perseguição que também teve. Querendo registrar aqui nesse encerramento que
Estamos com 4 horas de audiência. Então isso é uma coisa assim muito boa, porque a gente passou 4 horas debatendo verdadeiramente um dos maiores problemas do Brasil, da nossa nação, que é a liberdade do povo brasileiro. É isso que a gente se posiciona aqui fortemente. Quero agradecer em nome desta comissão a participação dos convidados, que nos honrou com as suas exposições e esclarecimentos, e a todos que participaram desta reunião extraordinária e audiência pública. Quero dizer que fiz questão, tá certo? Como patriota, como deputado federal eleito pelo meu estado de Pernambuco, eu digo, estou deputado federal, de ter aqui à frente da comissão a nossa bandeira do Brasil, nosso símbolo, de cantarmos o hino nacional e de agradecer ao senhor Jair Messias Bolsonaro, meu eterno presidente, por ter dado a oportunidade, tá certo? A nós, conservadores, a verdadeira família do bem, em poder estar aqui discutindo, em poder ter, tá certo? O direito e entender que um bem maior nosso é a liberdade. Deus, pátria, família e liberdade. Liberdade para o povo brasileiro. 19 deputados e 2 senadores participaram. É muito bom, é muito importante. Nada mais havendo a tratar, vou encerrar. Está no Espírito Santo, está com tornozeleira e não pode, vai poder participar, tá certo? Quem vai participar é o seu advogado, o doutor Fernando. Para esclarecimento, esta audiência pública foi convocada em atendimento ao requerimento de número 43 de 2024, de minha autoria. Esclareço que os convidados elencados no requerimento de número 43 disporão de 10 minutos para exposição. E aos demais participantes, excepcionalmente, concederei 3 minutos para cada um. Cada interpelante deverá fazer a sua formulação em no máximo de 3 minutos, tendo os convidados igual tempo para responder. Anúncio dos convidados que participarão desta audiência pública. Dr. Cláudio Luiz Caivano, advogado, aqui presente. Gabriela Fernando Ritter, que vai estar exatamente nos acompanhando, tá certo? Está nos Estados Unidos. Alessandro Brasil, de Santa Catarina, que é o advogado, tá certo? Do Sidney Vasques, também que vai participar. Carolina Barreto Siebra, que está aqui conosco também, participando. Ezequiel de Souza Silveira, advogado das associações dos familiares e vítimas do dia 8 de janeiro, também presente. Geusa Santana da Silva, advogada aqui, que representa inclusive a Dilma, certo? E a todas as presas políticas. E quero desde já dizer que acompanhei o trabalho dela na Colmeia e na Papuda também, mas principalmente na Colmeia. Agradecemos de coração, Geusa, tudo que você fez e está fazendo ainda. Ainda temos hoje 40 presos políticos. Essa notícia eu tive ontem. Certo? Hoje, no Brasil, ainda existem 40 presos políticos na Papuda. Nosso capitão do jogo que já falamos, tá certo? Thaís Medeiros dos Anjos, também aqui, né, que é filha, né, do preso político Moisés dos Anjos, presente também. Sebastião Coelho, já falamos. Pronto, vamos iniciar então os trabalhos, anunciando a primeira fala, com tempo de 10 minutos, doutor Cláudio Luiz Caivano, advogado. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar a mesa na pessoa do hoje presidente, mas o requerente, né, dessa audiência, o deputado Coronel Meira, o aniversariante, desembargador Sebastião Coelho. Parabéns, vida longa ao senhor, saúde e paz. Meu querido amigo deputado Rodrigo Valadares e todos os demais, cumprimentar meus colegas advogados, os deputados aqui presentes. Vou tentar ser sucinto, porque eu não sei se cabe nos 10 minutos, mas vamos lá, vou tentar. A vida só tem sentido na busca pela verdade. Essa frase é de Sócrates. E como ele não deixou nada registrado, quem registrou foi o seu discípulo, Platão. A gente tem vivido tempos difíceis aqui no Brasil, e onde a verdade ela tem não só sido solapada, mas enterrada, e estão tentando colocar nela alguns tipos de rótulos, né? E o mais recente, todo mundo sabe, é fake news. Então eu vou dizer só uma frase aqui, não é para apelo nenhum, em latim, que é assim, ó: nullum crimen sine lege ubi lex. Não há crime sem lei. Onde está a lei? Então a gente está tentando impedir que certas censuras, né? Certas censuras não, mas a censura se instale de uma vez no Brasil. Para facilitar o meu tempo, entendimento de todo mundo, eu dividi a minha explanação em 4 tópicos. Vou falar da tirania, da imprensa, do Estado de Direito e da liberdade. Quando eu chegar no último, vocês vão ver que eu estou terminando. Só um pouquinho de paciência.
sobre a tirania. Eu quero lembrar que eu estive aqui, junto com os colegas também, em outras audiências, o próprio Sebastião Coelho, desembargador, também esteve aqui, e naquela data, no ano passado, eu disse que a gente já vivia uma tirania. Alguns deputados acharam que não, e a gente só viu esses desmandos se avolumarem. Pois bem, reafirmo, vivemos uma tirania. E para não usar somente as minhas palavras e passar a correr algum risco, já que a gente está em tirania, eu vou usar a palavra dos outros. Eu vou usar a palavra de pensadores, de juristas e de filósofos. Então vamos começar com Montesquieu, do Espírito das Leis. A síntese dele é a seguinte: a união entre o poder executivo e o poder judiciário resulta em opressão, tirania. E ele continuou no mesmo livro. Existem dois tipos de tirania: a real, que consiste na violência do governo, e a tirania de opinião, quando os governantes estabelecem o que contraria a maneira de pensar de uma nação. Só vou lembrar a todos que isso aqui foi escrito em 1756. Parece que o ser humano não aprendeu nada de lá para cá. Dado o conceito, o fato é que o governo está caçando quem se atreva a falar a verdade. Timothy Snyder desenvolveu em seu livro intitulado Na Tirania, 12 lições do século XX, conceitos para que as populações pudessem entender alguns sinais e lutar contra a tirania. Eu só selecionei 3 para vocês verem como o Brasil já perdeu tempo. E muito provavelmente perdeu mais lições. Evitar a obediência cega, defesa das instituições, perigo de um partido de Estado. Bom, eu quero crer que esse último não exista no Brasil, mas ele existe num país da China que tem comunicação muito próxima com um partido daqui. Eu só vou me ater à primeira lição, obediência cega, e vou ler um trechinho de um jurista francês chamado Etienne de la Boëte, que escreveu isso que eu vou dizer em 1550. Abro aspas: que vício horrível é esse, um número infinito de cidadãos não apenas obedecendo, mas servindo, não apenas sendo governados, mas tiranizados, sem propriedade, sem paz, nem filhos, nem a vida própria. Fecho aspas. Fique em casa, economia a gente vê depois. Tome vacina, é para o seu próprio bem. Tome vacina, é para o bem dos outros. Tome vacina ou você não vai no mercado, no banco, no aeroporto, não vai ter emprego. Isso só aconteceu, e eu posso dizer que eu sou um estudioso da Segunda Guerra Mundial, em 1935, chamada Leis de Nuremberg, onde a quantidade de sangue de uma pessoa poderia determinar se ele era cidadão alemão ou não. E eu vou cortar esse pedaço aqui, eu quero mostrar para vocês que eu tirei. Não é para minha segurança, porque eu não temo pela minha segurança. Eu temo pelo julgamento que ainda os meus clientes vão passar. Eu só quero pedir a todos, como eu disse lá em cima no privado, vou falar no público, que todos investiguem a ADPF 519 de 2018. Ela guarda muitos segredos de tudo isso que está acontecendo agora. E o mesmo relator está nos processos, nos inquéritos. O que eles não têm conseguido esconder, mas continuam tentando, como eu disse, é a verdade dos fatos. E nada mais verdadeiro do que as manifestações do ex-presidente Bolsonaro, candidato derrotado nas últimas eleições, comparadas ao atual presidente, o candidato vencedor, e que se traduzem nessa imposição fática. Eu não preciso nem desenhar, nem explicar o desenho. E para finalizar esse primeiro tópico, eu vou trazer uma outra frase para tentar ajudar esse mandatário que está aí. A frase é de Nicolau Maquiavel. A primeira parte é minha. Ao invés dele se preocupar e perder o sono por causa de um cavalo caramelo em cima do telhado, ele deveria ouvir esta frase: príncipe que não tem público ou o tem como inimigo, não tem como estar seguro. Quanto maior a sua crueldade, mais fraco o seu regime se torna. Contra facta não argumenta sunt, né? Ou seja, contra fatos não há argumentos. Acho que vocês entenderam o que eu quis dizer. Segundo tópico, sobre a imprensa. Nenhum governo tirânico se sustenta se não tiver a imprensa ao seu lado. Então, para não dizer as minhas palavras, eu vou recorrer à do maior jurisconsulto brasileiro que já viveu, Rui Barbosa. Abro aspas. Um país de imprensa degenerada é, portanto, um país cego, um país de ideias falsas e sentimentos pervertidos, um país que, explorado na sua consciência, não poderá lutar com os vícios que lhe exploram as instituições. Não há, para qualquer sociedade, maior desgraça que uma imprensa deteriorada, servilizada ou mercantilizada. Parece que ele está sentado nessa cadeira vazia falando para nós agora, né? Está acontecendo isso agora e tem mais de 100 anos essa escrita dele. E isso no momento em que a ministra Carmen Lúcia acabou de declarar que a imprensa é parça, ou seja, é parceira deles. Terceiro tópico, sobre Estado de Direito. Eu dei uma entrevista ontem, contava para as pessoas, e alguns jornalistas tiraram sarro, né? Foram pejorativos em relação à minha fala, porque eu teria dito e disse que o Estado não é um prédio. Quando eu disse que invadir um prédio, até depredar o próprio prédio, não é ataque a um Estado de Direito. Pois bem, então eu vou começar, não ia começar assim, vou começar dessa forma. O Estado, entidade incorpórea,
de poder soberano que governa o povo. Portanto, as 4 condições de um Estado são poder, povo, território, governo e a 5ª, sob a égide das leis. Vamos ver, talvez o Brasil tenha mudado e eu não esteja sabendo. Abro aspas de novo para um outro pensador para não usar minhas palavras. O Estado é um regime jurídico formal privilegiando a ideia de proteção à igualdade de todos perante a lei, que é exatamente o oposto de tirania. Quem disse isso foi Frederick von Hayek. E aí retorna Rui Barbosa. Estado não pode ser onipotente, pois seria a negação da liberdade individual. Mas nas ideologias de hoje, que empesteiam e desonram a nossa inteligência, a inteligência humana, a religião do poder o eleva ainda mais. Alcançam o arbítrio sem fronteiras, o Estado alfa e ômega, existente por si e para si, superior a todas as regras morais. Para o jurisconsulto, talvez o maior jurisconsulto italiano, Carnelucci, a justiça é meio para se atingir o direito. Eu tenho dito que nós não temos Estado de Direito no Brasil. E uma das maiores provas que eu posso apresentar para os senhores, e que muito pouca gente dá valor, fala sobre isso, é que o artigo 133 da Constituição Federal afirma que o advogado é imprescindível para a justiça. Entretanto, no dia 8 de janeiro e no dia 9 de janeiro, 11 advogados foram presos. Fomos incapazes, então, de chegar à justiça. Quando o Estado é tudo, o indivíduo é nada. Posso dizer que o Estado de Direito só existe se há liberdade. Se não há liberdade, não há Estado de Direito. Mas é melhor dizer nas palavras de Rui Barbosa. Com certeza, ele era muito mais inteligente do que eu teria capacidade de ser. Liberdade e segurança jurídica são termos equivalentes e substituíveis um pelo outro. Um Estado que não se fie neste conceito não é Estado de Direito, é um Estado de opressão. Logo, em um Estado que não há justiça, que não respeita a lei, não pode ser um Estado de Direito. O Brasil hoje é esse país, senhoras e senhores. Nós temos presos políticos. Onde não há justiça, como eu disse, não há Estado de Direito. E vamos ao último tópico, liberdade. Se um homem nasceu livre, deve governar-se. Se ele tem tiranos, deve destroná-los. Assim pensou Voltaire. Eu queria imaginar o Voltaire pegando uma cápsula do tempo e estando em 9 de janeiro do Brasil. Eu podia começar e terminar esse tópico com essa frase que eu cunhei já há algum tempo, quando tudo isso começou. Liberdade é a vida pela qual deveríamos ter lutado, mas desistimos. Então escolhemos não viver. Entretanto, por acreditar em Deus, no meu país, na família e na liberdade, eu vou dizer que liberdade é a vida pela qual estamos aprendendo a lutar. Acredito no direito e na Constituição, porque ela existe para proteger o indivíduo do poder do Estado. Direito de manifestação e livre expressão de pensamento são garantias constitucionais no Brasil. Entretanto, manifestantes do 8 de janeiro foram presos ilegalmente, muitos já condenados, são, portanto, presos políticos, condenados exemplarmente por um tribunal sem competência, que alega uma conexão inexistente nos autos do ordenamento jurídico que impede acesso a direitos e garantias fundamentais. Presos políticos tornozelados esperam há quase 1 ano e meio a retirada do aparelho, enquanto assistem, mais perplexos que eu, um bicheiro condenado a ter seu aparelho retirado por ordem de um ministro do mesmo STF que os julga irregularmente. Enquanto traficantes se apresentam a cada mês, 2 meses, às vezes a cada 6 meses no fórum, eles têm que se apresentar toda segunda-feira, ameaçados de voltar à prisão em caso de atrasos para voltar para casa. Como eu disse, todas as semanas eu respondo a pedido de informações dos meus clientes por que atrasaram 11 minutos, 19 minutos, 29 minutos, 34 minutos. Da esquerda, durante o regime militar, tiveram anistia ampla, geral e restrita, a Lei 6683 de 79. Muito por motivo da morte de Vladimir Herzog. Referente ao 8 de janeiro, faleceram Clériston Pereira, Éder Parecido, Giovanni Carlos, Antônio Marques e, mais recentemente, Kleber Freitas, que foi encontrado morto em casa por provável suicídio. Garantindo respeito ao princípio constitucional da publicidade, princípio regulador da administração pública, o ato jurídico do escrutínio de votos teria sido ato jurídico perfeito. Não teríamos o 8 de janeiro, porque a irresignação do povo se deu pela contagem secreta de votos. Não podemos continuar a luta deixando patriotas pelo caminho. Não podemos viver sabendo que há presos políticos no Brasil. Temos pela frente a reconstrução do Brasil, senhores, e ela já começou. A demonstração de solidariedade do Brasil diante da tragédia do Rio Grande do Sul se revela. Novo Nebacetim Baby. Cuidado completo contra assaduras. A França, utilizando todo tipo de embarcação.
No Rio Grande do Sul, a população se lançou literalmente às águas, sem medo, sem pensar, de caiaque, colchão inflável, barco, jet ski, bote, até mesmo geladeira vazia, qualquer artefato que boiasse. Isso prova a coragem do brasileiro. Enquanto isso, a inoperância dos governos municipal, estadual e federal demonstrava toda a sua incapacidade. A reconstrução da nação, como eu disse, senhores, já começou. Civil salva civil, cidadão não solta a mão de cidadão. A reconstrução do Estado de Direito passa pela reconstrução política e ela acontece aqui dentro, senhores. A reconstrução política consiste em fazer justiça quando ela não há mais. Dar liberdade aos presos políticos. Anistia já. O PL 5793 de 23 está aqui na CCJ e clama aos senhores parlamentares para que ela seja pautada, aprovada e encaminhada para o rito legislativo das duas casas. A liberdade dos presos políticos será o farol que iluminará o nosso futuro e nos guiará no caminho da redenção. Muito obrigado. Veio com amor, tá ligado? Tá vindo com amor essa parada. Veio com amor, tá ligado? E... Não, eu vou falar uma coisa que eu nunca falei aqui, mas eu vou falar. Se roubar com amor não tem problema. Lula ou Bolsonaro? Eu prefiro Lula. Tá vindo com amor essa parada. Veio com amor, tá ligado? E... Não, eu vou falar uma coisa que eu nunca falei aqui, mas eu vou falar. Se roubar com amor não tem problema. Lula ou Bolsonaro? Eu prefiro Lula. Tá vindo com amor essa parada. Veio com amor, tá ligado? E... Por motivos pessoais e razões também de saúde, não posso estar presente, mas espero em breve poder retornar ao meu país. Então, eu cumprimento o deputado Coronel Meira, em nome dele eu cumprimento todos os demais parlamentares que estão aí presentes. Eu gostaria de fazer alguns agradecimentos agora no início. Cumprimento também o deputado Marcel Van Hatten, o deputado Sanderson, o deputado Buzuco, que estão na minha terra natal também, ajudando nas questões que estamos enfrentando, a maior catástrofe, a maior tragédia do nosso país, ajudando o nosso povo gaúcho. Cumprimento os senadores, senador Eduardo Girão, senador Magno Malta, em nome deles eu cumprimento todos os demais senadores e eu reforço que esse trabalho de formiguinha que nós temos feito desde o início, graças a vocês que nos apoiaram, que nos ajudaram, que nós conseguimos ter pequenas conquistas, pequenas vitórias e sabemos do trabalho que ainda temos a fazer. Em nome do desembargador Sebastião Coelho, da doutora Carolina Siebra e do doutor Ezequiel Silveira, eu cumprimento todos os demais advogados que estão nessa labuta conosco desde o início, sem o apoio, muitas vezes, das instituições que deveriam estar se posicionando, estar nos apoiando. Então, estamos nessa luta pela justiça e pela verdade, pela verdadeira democracia. Cumprimento, em nome da Jane, da Kézia e da Luísa, família do Plesão, todos os familiares, amados familiares que têm sofrido, que têm esse sentimento de impunidade. Cumprimento em nome do meu pai, Miguel Fernando Ritter, e em memória o Clériston Pereira da Cunha, todos os presos políticos do nosso país. Vocês saibam do nosso compromisso, do nosso comprometimento com a causa, nós não recuaremos, não desistiremos, sabemos das restrições que podemos vir a sofrer, estamos empenhados ao máximo para tentar resolver essa situação, sabemos da dificuldade e dos atropelos que vêm no caminho. Em nome do jornalista Alan dos Santos, eu cumprimento todos os exilados políticos. Ninguém mais do que Alan dos Santos sabe o que é a dor do exílio. Cumprimento todos os juristas exilados, jornalistas, advogados, todas as pessoas que tiveram que sair do país para poder ter liberdade. Em nome do senhor Benfica, também cumprimento todos os servidores que estão aí empenhados trabalhando. Eu já participei de diversas audiências públicas e em muitas audiências eu pude trazer imagens, vídeos, áudios e provas. Hoje, ao contrário disso, nós farei um balanço geral da situação dos presos políticos do nosso país. Não tem um número concreto, nós temos mais ou menos 2.000 pessoas em situação de preso político no país. Temos que contar também os exilados, as pessoas que foram presas antes do 8 de janeiro, mas que também são presos políticos, elas precisam ser contabilizadas e catalogadas nesse número. Temos hoje, conforme o site do STF, 88 presos em regime fechado. E aí eu digo para vocês, essas pessoas são as pessoas que cometeram crimes? Não. Não existe qualquer prova que justifique a manutenção das pessoas. Vou pegar um exemplo do caso do seu Jorginho Cardoso. Existem algumas pessoas que foram apreendidas com facas, canivetes,
Então, um caso específico de uma pessoa que foi apreendida com esse material, na sentença criminosa do seu Jorginho, consta a foto e o nome dessa pessoa que foi apreendido, como se o seu Jorginho tivesse o mesmo ânimos daquela pessoa. Então, o que gerou essa prisão em massa, sem essa individualização das condutas e por alguns critérios, inclusive questões de homônimo, de pessoas que tiveram alguns antecedentes criminais já de muitos anos, 88 pessoas permanecem presas. 1.500 pessoas, então, aproximadamente, estão com tornozeleira eletrônica, como disse o doutor Caivano, essas pessoas com medidas cautelares abusivas, mais ou menos, então, para mais 500 pessoas que estão sem tornozeleira, mas que são consideradas presas políticas, que estão sendo investigadas, foram libertas na Academia da Polícia Federal, lá no dia 9 de janeiro, e outras que depois foram nas deflagrações das operações da Polícia Federal, foram sendo incluídas nesses inquéritos. Nessa semana eu tomei ciência de uma senhora lá do Rio Grande do Sul, que é uma idosa, que foi incluída agora recentemente. Recentemente ela teve o seu veículo apreendido numa busca e apreensão, teve a sua conta bloqueada e o ministro Alexandre de Moraes desbloqueou apenas um salário mínimo da aposentadoria dela para subsistência, sem denúncia, sem condenação, sem nada. Então, assim, um processo completamente abusivo. Existem mais ou menos para mais de 220 pessoas que já foram condenadas entre 14 e 17 anos. Não vou adentrar no mérito, mas alguns desses 88 presos, alguns deles já foram misturados à massa carcerária, porque já estão cumprindo a pena. E aconteceu agora, mais ou menos uns 20 dias, o seu Moisés dos Anjos, em São Paulo. Então, foi um primeiro que retornou ao presídio após o trânsito em julgado da sentença. Então, assim, desses condenados, eles estão voltando pouco a pouco para o presídio para cumprir a pena que está sendo executada pelo ministro Alexandre de Moraes e não pela vara das execuções penais. Nós temos denunciado e feito um trabalho de defender e representar os presos e as famílias dos presos políticos do nosso país. Na semana passada, nós estivemos em Washington juntamente com parlamentares, jornalistas, juristas, e nós apresentamos um documento, um depoimento por escrito na audiência pública. 4 pessoas foram ouvidas e outras pessoas protocolaram, então, por escrito, seus depoimentos. Eu gostaria de deixar registrado um breve resumo da nossa denúncia que nós fizemos lá, para que que conste nos anexos, então, hoje, dessa audiência pública aqui no Brasil também. Esse documento ele foi redigido pelo Dr. Ezequiel Silveira e foi assinado por mim, pelo desembargador Sebastião Coelho e pela doutora Carolina Siebra, que representa, então, hoje a Associação dos Familiares e Vítimas do 8 de janeiro. O que foi, então, o centro dessa denúncia, né? O governo federal, mais o STF, e principalmente o ministro Alexandre de Moraes, eles são cúmplices para violar direitos de cidadãos comuns, negando, então, um julgamento justo, um julgamento imparcial. Denunciamos também o tratamento desumano e degradante, né? A destruição, assassinato da reputação desses cidadãos comuns, alguns pagando com a própria vida, como a situação do Clériston, que teve na defesa muito bem fundamentada, desde o dia 11 de janeiro, que ele corria o risco de morrer a qualquer momento. No dia 1º de setembro, o dono da ação penal disse que ele deveria responder um processo em liberdade, o ministro Alexandre de Moraes não apreciou, e no dia 20 do 11 veio a óbito Clériston Pereira da Cunha, assim como no decorrer dessas investigações, mais 4 pessoas faleceram, temos 5 presos políticos que vieram a óbito, muitos por depressão ou por terem que se adaptar a outros trabalhos, né, que não eram acostumados, vieram a falecer durante o trabalho. Denunciamos também essa prisão em massa, esse abuso físico e psicológico que as pessoas estão sofrendo. Tivemos 2 adolescentes, né, menores de 18 anos presos, estavam acompanhados dos pais, foram condenados à pena de liberdade assistida e por tentativa de golpe de Estado. E a psicóloga, durante essas terapias, que ela doutrinava, então, dizendo que para fazer essa desconstrução política, né, que as pessoas foram condenadas por um crime político. Então, denunciamos que não temos mais devido processo legal no nosso país, o desrespeito às garantias constitucionais, que as pessoas foram presas sem voz de prisão, os procedimentos investigatórios são ilegais, inquéritos inconstitucionais, sigilosos,
O ministro relator, ele é suspeito para julgar esses casos, nem precisa falar muito sobre isso, basta olhar as entrevistas que ele participa, né, daquela assessoria que ele deu para a AGU e para o governo. O mesmo ministro que julga essas pessoas disse como esses processos deveriam ser conduzidos. A incompetência do STF, ele atraiu por uma conexão inexistente, ele violou diversos princípios, como a violação do juiz natural, o duplo grau de jurisdição, a negação à ampla defesa e o contraditório, né? A gente não teve acesso às imagens na íntegra, tiveram imagens com lapso temporal de 4 horas do Palácio do Planalto, os advogados tiveram acesso às imagens um dia antes da audiência, 4 terabytes do arquivo, não tinha como a gente fazer uma defesa com análise das imagens, os julgamentos em plenário virtual, a responsabilização coletiva que viola princípios básicos, como presunção da inocência, da pena, a desconsideração das provas. Durante as audiências, as testemunhas da acusação não tinha qualquer prova, assim, que a maioria das pessoas não tinha intenção de depredar. Então, isso ficou registrado, mas isso foi completamente desconsiderado. O ministro nunca citou isso nos processos e continua a condenar as pessoas. Denunciamos também as cláusulas abusivas do acordo de não persecução penal, né, como essa confissão por crimes que não cometeram, por ter que fazer curso para aprender o que é democracia. Denunciamos a violação das prerrogativas dos advogados, a dificuldade de acesso aos autos, a realização de audiências sem a devida intimação dos advogados. Uma advogada, a doutora Marinalva, foi presa no exercício da profissão. Então, e denunciamos também que para nós é uma das coisas cruciais, que é a cumplicidade e a omissão das instituições, né? Como o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o presidente Arthur Lira, que não tem a CPI de abuso de autoridade, tem pedidos de impeachment, nada disso é apreciado. Então, assim, o sistema de freios e contrapesos do nosso país não está funcionando e cabe a nós continuar denunciando, fazendo o nosso trabalho, sabendo que a qualquer momento podemos ser incluídos nesses inquéritos, mas estaremos lutando enquanto existir para que tenha realmente, para que a democracia reinar no nosso país. E a nossa luta principal também hoje é pela anistia. Deveria ser pela anulação desses processos, mas no cenário fático que vivemos, sabemos que isso não é possível. Então, nós também estamos colhendo assinaturas para um projeto de lei de iniciativa popular, qual precisamos de 1.600.000 assinaturas. Estamos trabalhando empenhados nisso, então, muito importante que tenha o Dia do Preso Político, não para comemorar, mas sim para homenagear, para que a gente possa lembrar, né, desse sofrimento todo que está sendo causado, né, desse assassinato de reputações e das violações que vem acontecendo no nosso país. Hoje é com um lado político, amanhã podem ter certeza que será com outro, porque essa relativização de tudo não faz bem para ninguém. Então, agradeço a participação e um bom trabalho para vocês. Parabéns, Gabriela, pela sua fala. Você que é a presidente da Associação dos Familiares e Vítimas do dia 8 de janeiro. Quero lhe dizer que não é só de vocês. A obrigação desta casa, da Câmara Federal, é enfrentar, tá certo, tudo que está acontecendo. Esta Câmara tem que se posicionar e já estamos nos posicionando. Com a palavra, dando sequência com a palavra, o deputado federal Zé Trovão, que também, né, já usou tornozeleira, também foi preso político. Senhor presidente, eu quero começar a minha fala primeiro parabenizando o senhor Sebastião Coelho, nosso desembargador, um homem de uma coragem invejável. Quizás o Brasil tivesse 1 milhão de Sebastiões Coelhos, não estaria na situação que está, não. Parabéns, porque o senhor representou de uma maneira íntegra a sua função, honrou o seu juramento, serviu ao seu país e nunca tropeçou, não desviou das suas convicções. Então, eu sou obrigado a começar parabenizando e parabenizá-lo pelo seu aniversário, mais uma primavera concluída. Eu espero que o senhor conclua muitas outras ao nosso lado e ao lado do Brasil. Parabenizar o Coronel Meira pela brilhante proposição, dizer que isso é um assunto
que na cabeça de alguns é um assunto cansado já. Algumas pessoas dizem, mas de novo vamos falar de preso político 8 de janeiro? Calma. Vocês não entenderam ainda algumas coisas. Precisam entender para saber da importância. Parabenizar o meu nobre amigo deputado, que estivemos juntos em grandes batalhas e que agora estava nos Estados Unidos brilhantemente nos representando, Rodrigo Valadares. Ao nosso senador, ô senador, imagina o senhor como presidente do Senado Federal? É, gente, tem muito homem que usa toga e falta cabelo na cabeça que já estaria fora do seu cargo. Porque eu tenho certeza que o senhor honra aquele juramento que o senhor fez no dia da sua posse. Que pena que ainda não chegamos no número ideal. Mas já temos 33, falta pouco. Um pouquinho mais agora, em 2026, nós teremos maioria. Mas eu quero fazer uma retrospectiva do Brasil para que vocês entendam o que está acontecendo hoje aqui. Vamos voltar a 2015, quando o povo acampou em Brasília pedindo impeachment da Dilma. Olha só, bem semelhantes os cenários, né? Depois, em 2018, eu estava sobre uma rodovia como uma das lideranças daquela que foi a maior greve de todos os tempos. Paralisamos o Brasil por 12 dias. Não teve prisão. Teve multas, algumas coisas assim, de alguns que se atropelaram no final da ideia, mas coisas que não ultrapassavam o limite da lei. E 2018 e 2015 são muito semelhantes. O povo estava manifestando o seu descontentamento com alguma coisa. 2015 era contra Dilma Rousseff, 2018 era contra o preço do óleo diesel, do gás de cozinha, de todas as baixarias que esse Brasil já vivia. Mas não houve abuso de autoridade. Não houve nenhum ultrapassar dos limites da lei. Agora vamos um pouco mais adiante. 2021. Nós fomos às ruas, nos manifestamos, lutamos, brigamos. Por quê? Porque tinha uma pessoa, uma determinada pessoa, que a gente não pode ficar falando o nome, porque senão vai preso, mas eu falo Alexandre de Moraes, que passava de todos os limites, e nós fomos às ruas pedir o impeachment dele. Por que ninguém foi preso em 2021? Porque 2021 ainda tinha um presidente que defendia esse país. E por que eu dei essa volta toda? Não é para gastar o tempo de vocês. É para que a gente entenda que em outros momentos da história, e se nós voltarmos em 64, na Marcha das Margaridas, foi aonde houve a maior revolução de todos os tempos, que aí sim teve uma intervenção militar, e que aí não vamos discutir méritos, mas falando de manifestações populares que tiveram resultado positivo, pelo menos por aquele momento daquilo que se buscava, e não houve ultrapassar da lei. O Brasil funcionava de uma maneira ainda capenga, porque a gente só descobriu que o Brasil era capenga com Bolsonaro. Porque antes do Bolsonaro, a gente não entendia a crise de 2015 que me quebrou. A gente não entendia, a gente tinha pouco conhecimento. Mas quando entrou o Bolsonaro no poder, a gente pôde entender o que era a política, a corrupção da política. Esses deputados vagabundos, esses senadores vagabundos, que foram eleitos por um povo que deu o seu voto na urna, mas que chegaram aqui dentro e se venderam pelo ouro e pela prata. E a gente só foi enxergar tudo isso após o Bolsonaro. E aí vem 2022... Aí vem a eleição que ninguém sabe como que pode. O time que ganha a eleição, mas não tem torcida. O time que joga bola num campo, mas ninguém assiste. Faz evento do Dia do Trabalhador e não vai ninguém. E eles são os campeões. Mas não se ouse falar de urna eletrônica no país. Porque se falar, você vai pra cadeia.
Mas não, senhores. Pra que precisa fraudar a urna? Não precisa fraudar a urna no Brasil, não. Você já tem a imprensa nacional da grande Globo Lixo, que já faz campanha de graça pro Lula. Deputado, o que o senhor está falando com tudo isso? Eu fui o prefeito que... É a favor do passaporte da vacina? Eu sou o grande defensor, eu fui o primeiro prefeito que fez a obrigatoriedade do passaporte para os eventos. Eu fui o prefeito que exigiu que lá no prédio da prefeitura para entrar tem que ter o passaporte. Eu fui o prefeito que exonerou as pessoas que não tomaram vacina, porque eu confio na vacina, eu confio na vida e confio na proteção da minha vida e da vida das pessoas. É a favor do passaporte da vacina? Eu sou o grande defensor, eu fui o primeiro prefeito que fez a obrigatoriedade do passaporte para os eventos. Eu fui o prefeito que exigiu que lá no prédio da prefeitura para entrar tem que ter o passaporte. Eu fui o prefeito que exonerou as pessoas que não tomaram vacina, porque eu confio na vacina, eu confio na vida e confio na proteção da minha vida e da vida das pessoas. É a favor do passaporte da vacina? Eu sou o grande defensor, eu fui o primeiro prefeito que fez a obrigatoriedade. Outras condenadas a 17 anos, porque esse plano foi arquitetado junto com a maior imprensa do Brasil. Assim como hoje as famílias choram por vidas perdidas, que se ceifaram, que foram falecer no presídio, ou que faleceram em casa, ou qualquer coisa do gênero, as famílias vão chorar ainda daqueles que estão presos, que a gente não sabe quando vai soltar. Mas para encerrar a minha fala, eu digo, eu fui perseguido. Eu fui e assumi um mandato, fiquei 5 meses aqui, e eu espero que a Constituição me respeite aqui neste momento, né, da minha imunidade parlamentar, mas eu vou dizer algo aqui de fato que é a realidade. Para mudar o Brasil da forma como está, lhe confesso, algumas maçãs podres não podem existir no nosso meio. Se acontecer de algum dia alguém retornar aqui no nosso país, na presidência, ou a gente faz aquilo que nós aprendemos, de que o Olavo disse, olha, ou você coloca a esquerda na cadeia pelos crimes que eles cometeram, ou eles irão nos colocar na cadeia pelos crimes que nós não cometemos. E exatamente é isso que está acontecendo. Ou seja, ou quem chegar lá na presidência do Brasil, eu não quero saber, e eu confesso aqui, o senador Magno Malta, eu não quero saber de presidente de direita prometendo X, Y e tal. Eu quero um presidente que realmente faça justiça nesse país e que não somente persiga por perseguir, mas eu quero um presidente que tenha coragem de fazer aquilo que o Lula está fazendo, de que o Dino está fazendo, de que esses canalhas de ministro do STF como Alexandre de Moraes está fazendo, que é perseguir pessoas de bem. E nós não iremos perseguir pessoas de bem não, porque se algum dia algum homem de fato, de coragem, mais uma vez chegar lá na presidência da República, que coloque essas pessoas aqui na cadeia, porque quando você não combate o mal, você está cooperando com ele. Chega de diálogo com quem é negligente com morte de pessoas de bem. O Casão estava trabalhando, foi para uma manifestação e foi morto por negligência de um ministro. Não tem diálogo com essas pessoas. Não estou pedindo para poder matar opositores. Estou pedindo para poder fazer justiça com quem está fazendo injustiça. Porque justiça fora de tempo é injustiça. E é exatamente isso que aconteceu com a família do Casão. Então, o que está faltando aqui nesse país não é mais aplicação de lei. O que está faltando nesse país aqui não é mais leis e nem mais PECs e nem mais nada. É homens de coragem. E pode ter certeza que a população brasileira está cansada de gente que fala e não cumpre. Enquanto nós temos, por exemplo, o Bukele, lá no El Salvador, e é lógico, devido às proporções, Salvador é desse tamanho aqui, mas em poucos anos ele mudou a história de El Salvador. Colocou homicídio a quase zero. Enfrentou a organização criminosa, fez a maior prisão de segurança máxima da América Latina. Muitas vezes nós olhamos para o Brasil e vemos que nós não temos condições de fazer nada. Porque a criminalidade tomou conta, porque os juízes são isso e aquilo. Deixa eu te falar, dá uma olhadinha para a Ucrânia e vê o que aconteceu. Yanukovych, estava lá um ditador ferrenho. A população lá ficou quase que 60 ou 70 dias na rua, tomando tiro da polícia de Yanukovych. Tomando tiro.
Os jovens de lá, pessoas da minha idade, menos do que eu, 16, 17 anos, estavam lutando contra a tirania, porque sabiam o que era enfrentar as dores de fato de um ditador. E eles conseguiram enfrentar isso e venceram. O que falta hoje no Brasil é dizer o seguinte, de que nós iremos vencer isso. Mas não tem como vencer uma antidemocracia com meios democráticos, porque tudo que nós fizermos será considerado antidemocrático. A gente há pouco tempo estava indo para a rua para poder trabalhar e fomos chamados de genocidas. Vocês estão esperando que nós vamos ser chamados de quê, senador Magno Malta? Que nós vamos ser chamados de democráticos? Vamos conversar com um e vamos conversar com o outro? E as pessoas que nunca respeitaram a Constituição agora vão passar a respeitar? Eu confesso que a minha fala pode parecer um pouco tirânica, pode parecer um pouco ditatorial, mas ditadura por ditadura eu prefiro a minha. Obrigado. Com excelência, algo que não é da sua alçada, porque a sua alçada seria realmente finalizar um relatório de 9 meses, que é um absurdo uma pessoa, então, estar presa, sendo que nem acusação ela tem contra ela tem apenas narrativas, o Silvinei não tem uma acusação formal contra ele, não tem um relatório que possa indiciá-lo. Nós temos hoje no país. Uma pessoa que foi exemplo na segurança pública do nosso país está presa há 9 meses e diante de todos os pedidos que a defesa vem fazendo nesses 9 meses, todos vêm sendo negados. As duas últimas, a PGR até se manifestou, dando a entender que vai daqui a pouco se manifestar pela soltura, mas que precisa que o inquérito da Polícia Federal fosse concluído. Durante as suas manifestações, ela aponta que daria 15 dias para que então o delegado, que já não hoje toca mais o inquérito, se manifestasse e fechasse o relatório. Tal pedido foi ignorado pelo ministro que conduz esse inquérito, que todos nós sabemos que é o ministro Alexandre de Moraes. Para ele, só vale o que interessa a ele. A PGR se manifesta de forma contrária? Não vale. Se a PGR se manifesta de alguma forma que não é condizente com o que ele pensa, é ignorada. Então, o que acontece? A defesa trabalha diuturnamente para tentar fazer com que esse preso político injustiçado pelo menos possa responder em liberdade por falsas acusações e mesmo assim tem sido negado. Quero aqui ressaltar que a prisão dele, além de injusta, está sendo na papuda. Diferente do que foi com o ministro da Justiça, o Anderson Torres, que foi preso no batalhão da PM, o Silvinei foi levado para a papuda. O Silvinei é um cidadão catarinense. Poderia ao menos estar aqui no seu estado. Mas mandaram um avião da Polícia Federal, recolheram em Santa Catarina, fizeram disso um ato faraônico. Tipo, estamos prendendo o número 1 da PRF do ex-presidente Bolsonaro. E colocaram ele na papuda com presos comuns. Presos que foram presos, inclusive, por tráfico de drogas e todas as ações possíveis que o próprio Silvinei foi, naquela época, o nome máximo e que gerou a prisão dessas pessoas. Recentemente, o Silvinei começou a ter problemas com presos lá, não se bastasse todo o infortúnio, e ao ponto que nós tivemos que intervir para que houvesse transferência de um ou outro preso para garantir o mínimo necessário da segurança de vida do Silvinei. No primeiro mês de detenção, perdeu 10 quilos, é celíaco, não pode consumir absolutamente nada que venha do trigo. Ou seja, tudo que serviam para ele, se ele tentasse comer, colocava para fora. Então já passou um sério risco de perder a própria vida já chegando na papuda. Solicitamos que pelo menos fizessem a transferência dele, ou para o batalhão do próprio Distrito Federal, ou que ele pudesse voltar para o Estado e fazer, então, o cumprimento da sua prisão por aqui. Todos os pedidos foram negados. A cabeça do homem, nesse momento, como é que fica? Ainda assim, ele está tirando forças da onde não tem para fazer uma prova da OAB, passou na primeira fase, vai fazer agora a segunda fase pela segunda vez, por conta de 2/10 não foi aprovado na segunda fase na primeira tentativa, para que pelo menos, tendo a OAB, não lhe seja negado uma prisão especial. Pois o argumento, quando foi negado a prisão a ele no batalhão, eu assumi esse compromisso aqui, porque essa cidade aqui, poderosa, um herdeiro que não deu conta de resolver, e agora está doido, usando nosso dinheiro público para destravar um monte de obra de uma vez. Pelo menos o povo ganha com isso. Só que ninguém é bobo. Então presta bem atenção, o que nós precisamos? Nós precisamos
de gente que aguenta pancada. E eu assumi esse compromisso de vir aqui, porque essa cidade aqui, poderosa, essa é a cidade do futuro. Nós não entregaremos na mão de pilantra, nós não entregaremos na mão de quem é passador de pano, nós não entregaremos na mão do cara que não serve nem para cuidar da própria vida, aquele cara chamado Guilherme. Esse Guilherme que invade prédios, propriedades privadas, fim de deixar pessoas morar, ainda cobra lá aluguel deles, para quem não sabe, é assim que ele faz. Apoiador de rachadinha, depredador de patrimônio público, invade prédio privado, e se invadisse para dar para o pobre era uma coisa, mas mesmo assim ainda cobra aluguel dos caras. Um herdeiro que não deu conta de resolver, e agora está doido, usando nosso dinheiro público para destravar um monte de obra de uma vez. Pelo menos o povo ganha com isso. Só que ninguém é bobo. Então presta bem atenção, o que nós precisamos? Nós precisamos de gente que aguenta pancada, e eu assumi esse compromisso de vir aqui, porque essa cidade aqui, poderosa, essa é a cidade do futuro. Nós não entregaremos na mão de pilantra, nós não entregaremos na mão de quem é passador de pano, nós não entregaremos na mão do cara que não serve nem para cuidar da própria... Supostamente ter usado a estrutura da PRF para impedir que os eleitores do Lula fizessem a sua votação. Esses são os relatos que eu passo para vocês nesse momento e, mais uma vez, muito obrigado pela minha participação. Queremos registrar desde o início dos trabalhos a presença do Paulo Faria, advogado, né, do nosso ex-deputado federal, Daniel Silveira, que também é um dos injustiçados. Essa casa se curvou, essa casa se agachou, tá certo? Com o Daniel Silveira. Isso é um dos maiores crimes que foi cometido pela Câmara Federal. Ainda bem que eu não fazia parte, tá certo, deste momento nesta casa. Quero pedir agora para o nosso deputado Rodrigo Valadares a palavra. Passamos a palavra para ele. Obrigado. Obrigado, presidente Meira. Prometerei ser muito breve. Quero começar, Meira, cumprimentando, não aqui a mesa, mas sim aos familiares das vítimas e estender os nossos cumprimentos a todas as vítimas desse momento terrível que o Brasil vem passando, os momentos mais negros da história do nosso país. Saibam que vocês estão em nossas orações e que Deus possa abençoá-los, blindá-los e sustentá-los nesse deserto que cada um de vocês está passando, que o nosso país está passando. Primeiro, eu quero lhe parabenizar pela coragem da realização dessa audiência pública. O nosso país, em momentos de crise, momentos históricos, precisa de homens e mulheres de coragem. E aqui surge, né, mais um dentre tantos que estão se levantando contra esse momento negro que o Brasil vive. Cumprimentar o senador Eduardo Girão, senador, né, referendo às palavras do deputado Zé Trovão, né, se o senhor fosse presidente daquele Senado, imagine, se nós tivéssemos 30, Eduardo Girão, imagine a situação diferente que nós teríamos em nosso país. Cumprimentar doutor Sebastião Coelho, parabenizar pela sua coragem, dizer que o senhor é uma referência para todos nós, cumprimentar nosso deputado estadual pelo estado de Pernambuco, os deputados federais que estão aqui, Zé Trovão, o deputado Farru, o deputado Caveira, nosso ministro Osmar Terra, nosso deputado Nicolas Ferreira, futuro presidente do Brasil, quero estar lá para ser o seu apoiador. Deputado Roberto Monteiro, nosso futuro prefeito também de Belém, deputado Helder Mauro, que está aqui conosco, Gilvan também está aqui. Ó, o pessoal aí de Belém do Pará, só me chama para depois tomar um açaí lá e comer um tacacá. E ver um show da Joelma do Calypso. Ó, eu vou ser muito breve aqui no meu discurso, talvez eu vá até numa linha um pouco diferente, né, dos demais oradores aqui desta tarde. O doutor Cláudio Caivano começou muito bem com a frase que começou do Montesquieu, né? Eu que tive a oportunidade de ler O Espírito das Leis, no livro de 1756, a segunda metade do século XVIII. Você imagina que naquela época o judiciário era o menor dos poderes, e aquele livro é feito para reequilibrar os poderes, dando poder ao judiciário, né? Um livro pós-absolutista que chega ali dentro do iluminismo, e o judiciário, que não era nada, se transformou nesse monstro com esteroides que a gente está vendo. Nesse grande Leviatã. E quando a gente vai ver a discussão do dia 8, eu não quero ser repetitivo, infelizmente nós temos que saber aonde estamos e aonde queremos chegar. Qual resultado nós queremos ao final de tudo isso.
Porque não é, Meira, não vai ser, é o Twitter do Elon Musk que vai nos salvar. É essa audiência que vai nos salvar. É a nossa ida a Washington que vai nos salvar. Não. Será uma série de ações dentro das armas que temos com o objetivo que nós queremos, que é a liberdade das vítimas do dia 8. Nós temos que entender primeiro aonde nós estamos. Dentro do direito, doutor Sebastião, nós iremos vencer. Dentro do processo, nós iremos vencer. O devido processo legal está sendo respeitado no Brasil? Eu diria não. O princípio do juiz natural está sendo respeitado ou nós estamos num tribunal de exceção? O foro é adequado ou nós temos cidadãos comuns sendo julgados pela maior corte do país, dentro de um inquérito que não teve a iniciativa do Ministério Público, já é um inquérito ilegal? Se nós temos todas essas violações ao devido processo legal, a ampla defesa ao contraditório, violações constitucionais, não há crime sem lei anterior que o defina. Existe lei para isso que aconteceu? Fizeram um cambalacho, colocaram dentro de uma lei de subversão do Estado Democrático de Direito. Gente, isso é um crime impossível. É que nem se eu quiser dar um exemplo do que é um crime impossível. Eu quero matar o Meira e para matar o Meira eu vou utilizar uma pena de ganso para matar ele. Eu nunca responderei por tentativa de homicídio, porque os meios por si só tornam impossível a realização daquela conduta que eu desejo, que é o homicídio. Da mesma forma que no dia 8, os meios utilizados eram impossível de ocorrer o resultado golpe de Estado, tentativa de subversão do Estado Democrático de Direito, pelos meios impossíveis que ocorresse aquele resultado. Mas nós temos que entender que dentro do direito, infelizmente, o jogo já está jogado. Infelizmente, dentro desse campo, nós não venceremos. E qual será a nossa possibilidade de vitória? Cumprimentando o deputado Gaia, deputado corajoso, foi ele que fez a nossa missão lá para Washington, para que a gente pudesse denunciar as ilegalidades. Se dentro do direito já está desenhado que existe a impossibilidade da nossa vitória, e eu volto agora, comecei e vou finalizar com o discurso do Dr. Cláudio Caivano. A nossa única possibilidade de vitória é a anistia. E para realizar essa anistia, nós teremos que ter uma conduta diferente do que temos tido durante os últimos anos. Para realizar essa anistia, não vai ser com gritaria, infelizmente, não vai ser com baderna, não vai ser com nada disso. Para ter essa anistia, que é o resultado que nós queremos, que é a liberdade, vai ter que ser feita uma anistia com muita cautela, com muito diálogo, com muito entendimento. Vamos ter que conversar com pessoas que nós não gostaríamos de conversar, mas teremos que conversar. Porque não importa lacrar em rede social mais, não importa fazer zoada mais, não importa mais estar aparecendo em noticiário, o que importa, para mim e para todos eles, eu acredito aqui, é a liberdade das vítimas do dia 8. O recado que eu quero deixar é esse. O doutor Cláudio foi muito feliz no seu discurso. Nós temos um PL que está na CCJ. Nós precisamos construir a tramitação desse processo, desse projeto de lei aqui na Câmara. Nós precisamos conversar com a presidência da Casa, entender como podemos construir um entendimento e um relatório que chegue ao resultado que nós desejamos. Nós precisamos conversar e não afastar os parlamentares do centro. Toda vez que nós damos uma pancada no parlamentar de centro, a gente pega ele e joga no colo da esquerda. É isso que eu e o deputado Nicolas conversávamos agora no almoço. Toda vez que nós fazemos isso, e você vê que a esquerda não bate. Eu não vejo o PSOL, não vejo o PT bater em deputado de centro. Nós vamos precisar dessas pessoas. Precisamos dialogar com esse partido de centro para construir um relatório que a gente consiga chegar no resultado. Deveremos conversar, inclusive, com a esquerda. A esquerda já foi beneficiada de anistia nesse país. Foi beneficiada, eles, por verdadeiros crimes que cometeram, de terrorismo, de sequestro, de assalto a banco. E eles foram beneficiados com anistia. Então, o que nós temos que ter a consciência agora, nesse momento, já partindo para o nosso final nesse discurso. Focar no que queremos. Liberdade às vítimas do dia 8. Para isso, nós precisamos de Deus em primeiro lugar, de muito juízo e de muito entendimento nessa casa. Que Deus abençoe a nação brasileira. Parabéns, amigo. Parabéns, Rodrigo Valadares. Eu queria quebrar aqui um pouco, tá certo? Não está aqui no protocolo. Regimentalmente não poderia fazer, mas vou fazê-lo, tá certo? Afinal de contas, fui eleito, estou deputado federal e como deputado federal, eu acho que a gente tem que
assumir, tá certo? Queria convidar aqui uma salva de palmas para Mariana Eustáquio, que está aqui presente, que ela viesse aqui para frente, Mariana Eustáquio. Como ela só tem 16 anos de idade, tá certo? Eu quero convidar, tá certo, a Giovana Nogueira para vir ler a carta dela, porque regimentalmente ela não pode ler, tá certo, por causa da sua idade. Então aqui na frente as duas. Vem pra cá. Giovana. Depois eu volto. Senta aí. Boa tarde, pessoal. Eu vou ler aqui o discurso de Mariana. Vou iniciar. Boa tarde, gente. Saúdo... Alô? Saúdo o Coronel Meira. Tá ouvindo? Boa tarde, gente. Tá ligado? Ligou? Boa tarde, gente. Saúdo o Coronel Meira em nome... Deixa eu gravar. O que é que tá vendo? Não, tá ligado. Só tem que aumentar o volume. Alô? Deu pra ouvir? Volume, Coronel. Saúdo o Coronel Meira em nome de todos os deputados presentes. Meu nome é Mariana Eustáquio e tenho 16 anos. Sou filha do jornalista Oswaldo Eustáquio, o primeiro preso político brasileiro desde a redemocratização. Estou aqui representando todos os filhos e filhas dos mais de 2.000 presos políticos brasileiros. Quero dividir com vocês a dor de nós, filhos, ao vermos nossos pais pagando por crimes que não cometeram ou sequer existem. No dia 17 de novembro de 2020, fui acordada às 6 horas da manhã, com meu quarto sendo invadido por 3 agentes da Polícia Federal. Na época, eu tinha 13 anos. Tive vontade de chorar, mas tentei ser forte. Eles reviraram todas as gavetas do meu quarto, reviraram minhas roupas e levaram o tablet do meu irmão caçula, o Oswaldinho, na época com 6 anos. Meu cachorrinho Floquinho, que usava uma cadeira de rodas para pets, avançou de forma valente contra os policiais, e eu tive que acalmá-lo. Tive minha infância invadida pela primeira vez. Foi onde tive a melhor definição sobre o conceito do que é paz. É autoridade sobre o caos. No dia 18 de dezembro de 2020, eu estava no mercado com a minha mãe, por volta das 11 horas da manhã. Era o dia do seu aniversário, e meu pai estava em casa com os meus irmãos organizando uma festa surpresa, enchendo bexigas, embrulhando presentes. Estávamos muito felizes. De repente, toco o telefone e era o doutor Ricardo Vasconcelos, advogado da nossa família, informando que a PF estava em casa para levar meu pai. Fiquei em estado de choque. A nossa festa foi transformada em pranto. Naquele dia, foi a última vez que vi meu pai andando, pois ele foi levado para o complexo penal da Papuda, andando e voltou para casa sobre uma cadeira de rodas. Dói muito tudo isso. O Estado brasileiro separou a minha família forçosamente. De repente, eu cresço e não sou mais aquela garotinha que teve seu quarto invadido. Hoje, sou uma jovem que carrega todo esse legado no sangue que corre nessas veias. Meu pai, o jornalista Oswaldo Eustáquio, me prometeu que, junto com o Coronel Meira, com o presidente Bolsonaro, com Magno Malta e tantos homens valentes, iriam transformar a história da nossa nação e nos devolver a liberdade. Para concluir, quero citar uma frase do meu pai. A pedra angular vai se chocar com o sistema, e mesmo que pareça impossível aos nossos olhos. Eu e minha família vamos orar a Deus até acontecer. E a nossa geração vai devolver a liberdade e a justiça para o Brasil. Para concluir, o ministro Alexandre de Moraes proferiu uma decisão no inquérito 4879 afastando os meus direitos individuais e bloqueando todas as minhas contas bancárias. Eu quero agradecer a cada brasileiro que não soltou a corda e tem generosamente contribuído com minha família nesse momento de dificuldade. Eu prometo a cada um de vocês
que os meus pés vão pisar onde os pés do meu pai não podem chegar. Hoje, ele não pode estar aqui, mas eu posso. Chegará o tempo em que o sol da justiça voltará a brilhar sobre o Brasil. Muito obrigada. Com a palavra o deputado federal Roberto Monteiro. A todos os presentes, a você que está nos acompanhando agora, nesse exato momento, pela TV Câmara, e também esse registro que será compartilhado, eu quero aqui agradecer o nobre, querido, estimado Coronel Meira, pela sua forma tão capacitativa, tão bem preparado, em estar conduzindo este grande momento histórico para esta nação. Eu quero parabenizar a todos que se encontram aí na tribuna, o nobre senador que eu tenho um apreço muito grande, Gerão, e todo o meu irmão querido, nobre sempre desembargador Sebastião Coelho, e a todas as demais pessoas que aqui estão. Eu quero me pautar inicialmente numa matéria que está aqui, ó, rodando nas redes sociais aqui, ó, a respeito do Metrópole. Não foi eu que registrei isso. Está aqui dito o seguinte: Zanin nega pedido e mantém bolsonarista Gabriel Monteiro preso. Então, sabendo eu a respeito desse tema de hoje, concernente ao dia 8, mas nada do que mais justo poder falar não como deputado, eu estou falando como pai. E eu digo o seguinte, que a justiça ela tem que ser feita, e não vim aqui para atacar a justiça, não vim aqui, não estou para atacar a STF, não estou aqui para falar mal de quem quer que seja, até porque eu não sei falar mal, porque o próprio Cristo Jesus, e vou entrar aqui não em âmbito do cenário religioso, porque cada um crê naquilo que acredite, ou até se não acredita. Entretanto, Jesus é um exemplo de quem foi preso, que foi açoitado de forma injusta. E ele mesmo disse em determinado momento, quando lançaram mão sobre ele, e ele disse: Pedro, embainha a tua espada, porque se eu quisesse, eu oraria ao Pai, e ele enviaria mais de 12 legião de anjos, mas não é para esse propósito agora. PagBank. Antecipe seu saque aniversário FGTS pelo PagBank. Pague suas contas, saia do aperto, o dinheiro já é seu. Tire os planos do papel. No PagBank, seu dinheiro cai em 2 minutos. Adiante até 10 parcelas descontadas direto do seu... Todos que estão ali envolvidos naquele trabalho de acompanhamento junto aos que estão privados da liberdade, fazem o trabalho com muita competência, inclusive cumprindo aqui que o meu filho Gabriel fez em função dele não ter direito a estar na sua residência familiar com uma tornozeleira, porque ele nunca foi perigo para nenhuma testemunha. Eu vejo que a justiça ela tem que ser apurada, mas em tempo recente aqui em Brasília, nós vimos acontecer um dentista que violentou 4 mulheres e menos de 2 meses já estava em casa com a tornozeleira. Ah, mas ele não é midiático. Ah, ele não é um personagem que determinada parte da imprensa quer atacar. Está lá na casa dele acompanhando o processo. Em tempo recente também, o TJ pegou um cara de 20 anos, não reconhece estupro de vulnerável numa menina de 12 que engravidou, e não reconheceram. Ao mesmo tempo, agora em tempo recente, lá no Rio, um determinado mal
Pobre como se fosse papel higiênigo. Sabe? Usou, jogou fora, acabou. Acabou as eleições, acabou o interesse pelo pobre. Sabe? O pobre não é visto como ser humano, é visto como número. Agora, quando nós criamos o Bolsa Família, essas pessoas não querem mais trabalhar. Essas pessoas só querem agora fazer filho para poder ganhar mais. Que pobre é imbecil, é ignorante. Não é pobre porque ele não pode. Ele quer ascender na vida. Tenho que mentir, é preciso mentir. O político tem que mentir. Eu estou dizendo, eu vou isentar a partir de R$5.000 o imposto de renda. Uma forma de enriquecimento daquele povo da Amazônia, de quase 30 milhões de pessoas que moram lá. Tenho que mentir, é preciso mentir, porque tem... No Brasil tem 30 milhões de crianças de rua, no Brasil tem 30 milhões... A gente nem sabia, tem não sei quantos milhões de abortos, era tudo clandestino, mas a gente ia citando números. Eu fui dormir e quando eu acordei, o Felipe Neto estava decepcionado porque o Lula mentiu. Alguém finalmente teve coragem de mandar a Lona Piovani calar a boca. E a Globo está defendendo que alguém condenado não pode ser presidente de um país. O Brasil está voltando. Porque sempre é mais fácil acreditar numa mentira. Uma mentira, minha mãe dizia, uma mentira ela voa. A verdade... Meu nobre, tiraram meu filho do jogo, mas a presença de Deus está lá dentro, junto com Daniel Silveira, que todo sábado encontro eles, entre outros também. E pode estar certo, o mal, por mais mal que seja, ele não perdurará para sempre. Até porque o bem também não perdura para sempre. E saber o seguinte, Gabriel Monteiro ama essa nação. Gabriel Monteiro, ele está ali privado da liberdade, não ataquei STF, e certamente eles estarão nos vendo, estão nos assistindo. Não ataquei nenhuma autoridade do judiciário, mas estou dizendo o seguinte, o que estão fazendo com o Gabriel Monteiro é uma covardia que poderia estar em casa, lá, acompanhando um processo, mas não querem deixar o garoto sair. Muito obrigado, vocês são muito importantes e nada vai deter esta nação. Parabéns, deputado. Com a palavra, dando sequência, a doutora Carolina Barreto Siebra, é advogada da Associação dos Familiares e Vítimas do dia 8 de janeiro, ASFAV. 10 minutos. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar o Coronel Meira e já agradecer a oportunidade. Em nome dele, cumprimento os demais deputados. Em nome do meu conterrâneo, senador Eduardo Girão, cumprimento os demais senadores. E em nome do nosso aniversariante do dia, desembargador Sebastião Coelho, os demais colegas advogados que hoje estão aqui nessa casa. E em nome da Gabriela Ritter, os familiares dos presos do dia 8, que estão aqui também presentes. Eu nunca escrevo um discurso, mas achei necessário dessa vez escrever para não esquecer nenhum ponto. E eu irei começar a minha fala trazendo um ponto que poucas pessoas sabem, que essa temática me toca pessoalmente. Mesmo eu não sendo parente de nenhum preso político da atualidade, e eu digo da atualidade porque eu tive o meu bisavô assassinado em 1924 em Sobral por tiranos, e tive um tio-avô que também teve que ser anistiado por conta que lutou também contra a tirania. Eu sou a 4ª geração que luta contra os tiranos. Então, não poderia estar no lugar mais correto do que o lugar que estou hoje. Acho que não poderia também ter a melhor profissão do que a profissão que eu tenho hoje. E eu acho que Deus me colocou aqui. E é por conta disso que eu vou lutar por essas pessoas, não por benesses pessoais, mas também por benesses pessoais. Porque a partir do momento que essas pessoas perderam a liberdade delas, eu perdi a minha também, um pouco. E cada um de nós que está aqui também perdeu um pouco a sua liberdade. Eu tenho muita honra em poder dizer que eu estou aqui pela família Shalom, pela família Fares, pela família Brasil, pela família Oliveira, pela família Pego, pela família Ritter, família Nassau e tantas outras famílias. Mas, acima de qualquer coisa, eu não estou aqui para pedir privilégio para ninguém. Eu estou aqui para pedir que a legislação seja cumprida, que é algo que eu faço desde o dia 9 de janeiro, que foi um dia após as primeiras prisões do dia 8. O que a gente tem visto nos julgamentos dessas pessoas tem áreas de direito penal do inimigo.
Essa tese do direito penal do inimigo, que foi construída pelo Jacobs, ela trazia que a sociedade ela era dividida em heróis e vilões. E hoje a gente vê isso se repetindo com alguma pequena parcela da esquerda, trazendo o ministro Alexandre de Moraes como herói da democracia. E essas pessoas que estão presas lá como vilões da democracia. E eu sinto dizer para essas pessoas que fazem essa defesa que nem o ministro Alexandre de Moraes é herói de coisa nenhuma, nem essas pessoas são vilões. Essas pessoas são injustiçadas, né? E eu digo sem medo de errar, que o que ele tem feito é tirânico. E lutaremos até o fim contra a tirania nesse país. Pessoas presas sem direito à defesa. Quando a gente não tem direito à defesa, a gente não pode se considerar mais um país democrático. Basta olhar nos livros e ver e revisitar a nossa história para saber que a primeira coisa que cai quando cai a democracia é o direito à defesa. Como a Gabriela bem falou, pessoas presas por homônimo, como é o caso do pastor Shalom, que a família dele está aqui. Ele não cometeu crime algum durante a vida dele toda e mesmo assim o ministro colocou que ele continuaria preso por conta que ele tem um nome igual de um criminoso, que inclusive esse criminoso já faleceu. O filho do pastor Shalom tá aí. Além dele ter comorbidades graves, da juíza da Vara de Execuções Penais do DF ter pedido para ele passar por especialistas e até agora nada, já faz mais de um ano. Ele tem 3 pareceres favoráveis à soltura e nada do ministro soltar ele, negando todos. Como bem falou o colega advogado, o ministro decide da forma que ele quer. Menores que foram presos, 2 menores que foram presos, um que hoje não é mais menor, que inclusive está aqui, e que estão e estavam passando por verdadeiras sessões de tortura psicológica. Eu ouvi um relato hoje aqui do menor que ele teve que assistir até o filme da Marielle Franco. E eu não entendo o que é que isso significa como reeducação. Não conheço esse tipo de reeducação. Pessoas que estão passando de um inquérito para outro com base em fotos, sem nenhuma outra argumentação legal, argumentação jurídica, no mais absurdo. Pessoas, inclusive, que já assinaram acordos com a Procuradoria e estão sendo colocadas de um inquérito para outro, tendo as suas penas agravadas. O tempo que essas pessoas estão perdendo com medidas injustas, a maioria deles de tornozeleira eletrônica, outros que estão presos, como o caso do Matheus, que o filho dele vai completar 1 ano e ele não pôde ver nem o filho nascer, nem o filho dar a primeira palavra, nem o filho engatear. Quem vai devolver esse tempo para essas pessoas? Quem vai devolver o primeiro passo do filho dele para ele assistir? Ele está destruindo o psicológico das nossas crianças, das crianças que tiveram pais e mães presos. O deputado Nicolas esteve na casa de uma senhora que está cumprindo medida cautelar e o filho dela chora pedindo que não leve a mãe dele mais uma vez. Ele está destruindo, está crescendo a crise de ansiedade das esposas que ficam pensando no dia de amanhã, se meu marido vai ser preso, como é que eu vou fazer para sustentar a minha família? A vida do Clezão e dos outros que morreram também, quem vai devolver o pai daquelas meninas? Quem vai devolver o esposo da Jane? Esse tempo, esse crescimento, isso tudo fora da legalidade, é uma destruição que ninguém e nem dinheiro nenhum é capaz de devolver. Há pouco tempo, a gente viu a ascensão da Lava Jato, né? E aí, com ela, as decisões do Supremo balizaram muitas coisas no mundo jurídico. E uma dessas coisas, que está sendo destruída agora, é a questão da nulidade pela incompetência do STF. Essa nulidade, o ministro Barroso, inclusive, em um dos seus votos, disse que quando a gente puder desmembrar um processo para deixar lá no STF apenas aquelas pessoas que são detentoras de foro, de prerrogativa de função, deveria ser feito. Porque aquela casa ela não é para se tornar uma vara de comarca pequena. Ele é para julgar coisas que realmente merecem ser julgadas ali. E mesmo esse ministro Barroso, que hoje é presidente, se contradiz. Porque no momento de julgar essas pessoas do 8 de janeiro, ele não vota pela nulidade, diferente do André Mendonça e do Nunes Marques, que sempre colocam a questão da incompetência
do STF. Mas trazendo contradição, vamos falar da contradição do próprio ministro Alexandre de Moraes nos acórdãos das pessoas que estão sendo julgadas pelo 8 de janeiro. E aí eu faço um convite a todos os advogados que eles olhem os acórdãos dos seus clientes, porque são todos iguais, eles vão encontrar isso. Ele diz que, equivocadamente, entenderam que, gerando caos, o artigo 142 da Constituição Federal seria utilizado. Está lá nos acórdãos. Ele traz que é equivocadamente. Então, se ele traz que é equivocadamente, como disse o deputado Rodrigo Valadares, estamos diante de um crime impossível. A gente não era para estar aqui pedindo anistia para ninguém, a gente era para estar pedindo a absolvição dessas pessoas, porque elas não cometeram crimes. Voltando à nulidade, sabemos que eles estarem sendo julgados no STF, eles estão em julgamento em última instância. Um julgamento covarde, muito covarde do ministro. Mais covarde ainda é que esse próprio STF, que julgou há pouco tempo atrás o juiz das garantias, ele deixa que o ministro Alexandre de Moraes seja o investigador em os inquéritos, seja o relator nas ações penais, e no caso do Daniel Silveira, ele seja o executor da pena. Então o ministro Alexandre de Moraes é o verdadeiro tudão. Ele faz tudo, ele joga em todas as áreas e ninguém fala nada. Então, essas pessoas, esses ministros que lá estão, eles não são comissivos, eles não estão agindo, mas eles respondem por omissão também. E na história eles vão estar escritos como omissos. E é importante que a gente diga que eles estão sendo omissos. Fala, rapaziada do canal, tudo bem? Então, galera, o que vocês estão vendo aí agora é o resultado dos nossos dois A canais. anistia não seria necessária se estivéssemos dentro do devido processo legal, pois facilmente essas pessoas seriam inocentadas. Mas como não... Quase 11 mil pessoas e também 1.300.000 visualizações. Isso tudo em 28 dias. Fala, rapaziada do canal, tudo bem? Então, galera, o que vocês estão vendo aí agora é o resultado dos nossos dois canais nesse último mês, né? Um canal que conseguiu 5.500 inscritos e 1 milhão de visualizações. E esse canal que já está monetizado, que vos falo, que estamos agora com quase 11 mil pessoas e também 1.300.000 visualizações. Isso tudo em 28 dias. 28 dias. Com apenas um cursinho que a gente fez, coisa básica, qualquer um pode fazer. Se eu conseguir, você também consegue, cara. Trabalhar no YouTube e receber em dólar. Lembrando que o resultado só depende de você. Quanto mais trabalho, maior a sua renda. Beleza? Se quiser dar uma conferidinha assim, sem compromisso, vai lá na nossa aba sobre desse canal, né? E vê lá os cursinhos. Tem 2 cursos. Um